Galera, se em algum momento você considera que eu te ajudei de alguma maneira através dos conteúdos aqui produzidos, seja no YouTube ou seja lá no Instagram, aqui tô deixando aqui na descrição um link do Apoia-se. Você pode fazer contribuições, pequenas contribuições, começando a partir de R$1, através de cartão de crédito e boleto bancário, através de um site super seguro, o Apoia-se. E também, se você quer fazer apenas uma contribuição sem ter essa coisa de fazer mensalmente, tem o meu Pix aqui na descrição, através do meu e-mail lá. Então é só clicar, o Pix é super simples, fácil, rápido, seguro também. Você pode contribuir aí com o valor que você desejar, que você sentir no seu coração, beleza? Aqui no fundo tá a minha orquídea tomando um banho de sol ali, então ela vai embelezar aí o fundo aí para vocês. Pessoal, hoje quero comentar com vocês sobre o cansaço do motociclismo, né? Muitos de vocês me pediram para que eu conversasse, que eu trouxesse um pouco mais temas de saúde relacionado ao motociclismo, principalmente associado à minha profissão. Como muitos de vocês já sabem, eu sou fisioterapeuta, tá? Hoje quero comentar com vocês, dar dicas para vocês de como se cansar menos em viagens, né? Em longas viagens, em muitas horas de uso, né, do motociclismo, da sua moto, né? Então eu quero trazer aqui alguns conceitos básicos para vocês, tá? Não vou trazer conceitos técnicos e difíceis de serem entendidos, tá? Vou explicar de uma forma super simples e básica para vocês terem uma noção do assunto e aí assim dicas práticas para vocês fazerem aí em suas motos, beleza? Primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam para que o assunto seja entendido de forma mais clara é o seguinte: o nosso corpo, a estrutura física do nosso corpo, ela tem alguns detalhes, tá? Então nós temos, por exemplo, os nossos ossos, que é grande parte que é uma parte estrutural rígida, um mineral, uma pedra, né, que são os ossos, constituído de cálcio, principalmente. Depois nós temos, associado aos ossos, nós temos as articulações, que são estruturas mais moles, com tecido à base de proteína, então são tecidos mais moles, como por exemplo meniscos, tecido das articulações e etc., que recobre as articulações, ligamentos. E nós temos a estrutura muscular, que é o que a gente está acostumado, né? Que a gente tem aqui a estrutura móvel, né? Que ela, quando ela contrai, ela puxa os pontos ósseos que ela está conectado, gerando movimento. E também, depois associada a isso, nós temos a nossa estrutura nervosa, neural, que comanda tudo isso, né? Seja na forma sensitiva de sentir a dor, o toque, a vibração, o calor, o frio, e também controlar o movimento, controlar as unidades móveis, que são os músculos, tá? Essa estrutura nervosa, para quem nunca viu, para quem não era da saúde, parece um barbante, tá? Sabe um barbante? Aquela corda branca, fininha? Um nervo periférico, parece um barbante e ele tá aqui por baixo da nossa pele, por dentro dele passam terminações nervosas, que é por ali, por dentro desses fios que correm as informações, tanto de ativação muscular, de movimentação, quanto de sensibilidade que a gente sente ao toque, dor, etc., como eu já comentei, tá? Então, basicamente, a nossa estrutura motora física, ela tem isso, né? Então, tem a parte estrutural, rígida, tem a parte móvel muscular, tem a parte nervosa para controle e a parte sensitiva de tudo isso. E também nós temos a parte circulatória, que são as veias, né? Então nós temos aqui correndo por baixo da nossa pele, a gente tem as veias e artérias que levam e trazem de volta o sangue, né? Então eles levam o sangue cheio de nutrientes e oxigênio. Esse sangue é utilizado no tecido e ele volta sujo, com baixo oxigênio, trazendo lixo que é produzido através das células, etc. Isso vai circulando e tal. Tudo isso, você ter esse conhecimento básico é importante para você entender o princípio que eu vou trazer aqui da fadiga, tá? Então, o que acontece quando a gente está rodando de moto por longos quilômetros, por longas horas, tá? Por que o desconforto vem? Primeiro ponto, a gente fica numa posição muito estática e igual praticamente por muito tempo. O que isso gera? Quando a gente está parado numa posição só, então imagina que eu tenho a articulação do meu dedo. Quando a gente está parado numa posição só, então vamos supor que eu vou ficar 3, 4 horas nessa posição. O que acontece? Uma posição parada do corpo, ela faz o quê?
Então aqui por dentro tem a nossa estrutura móvel, tem os ossos, enfim, tudo isso que eu falei, o nervo, vasos sanguíneos, etc. Então a posição estática, ela dificulta o tráfego de sangue, de informação neurológica, aumenta a pressão em alguns pontos. Então, por exemplo, com a articulação dobrada aqui, em alguns pontos dessa articulação, agora ela está sofrendo mais pressão porque ela está dobrada. Então, se ela ficar muitas horas assim, daqui a pouco ela começa a me incomodar, seja por formigamento, dor e etc., porque o tráfego de informações e de substâncias aqui fica mais difícil, tá? E também pontos de pressão aumentados por causa da posição estática. Quando você movimenta isso esporadicamente, quando você movimenta, você alivia a tensão, você permite um tráfego de substâncias de forma mais facilitada, seja neurológica ou circulatória, tá? Então, é um consenso, isso é científico, a melhor posição, a posição mais saudável para você estar, seja trabalhando ou viajando de moto, enfim, é a posição que você se movimenta, tá? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se você trabalha sentado no computador o dia inteiro e outra pessoa trabalha se movimentando um dia inteiro, uma pessoa, por exemplo, um professor que fica bastante de pé, que anda, que vai ali, senta na cadeira, trabalha um pouco sentado, daqui a pouco ele está em pé na lousa escrevendo alguma coisa, daqui a pouco ele está andando ali até o seu aluno, etc. Adivinhe, a posição mais saudável é a do professor, que está se movimentando mais, certo? Por quê? Esse professor, ele está mantendo a sua estrutura sempre em movimento, permitindo um bom tráfego de tudo isso que eu falei, aliviando a tensão em pontos específicos das articulações do corpo todo dele, de forma geral. A pessoa que trabalha sentado o dia inteiro normalmente desenvolve dores nos ombros, dores nas costas, porque é uma posição que a pessoa fica a maior parte do tempo parada ou praticamente parada. Não tem como, tá? E no motociclismo, durante uma viagem, a gente está aqui trabalhando nesse tipo de pessoa que fica a maior parte do tempo sentada. Partindo desse princípio, a primeira dica que eu te dou para você se cansar menos durante uma longa viagem: se movimente o máximo possível. Eu sei que em cima da moto a gente não tem grandes possibilidades disso, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu quando eu estou viajando, sempre que eu chego num pedágio, que eu estou avistando o pedágio lá de longe, eu já vou para a última faixa da direita, tiro a mão do acelerador, levanto na moto e deixo a moto ir desacelerando gradativamente, devagarzinho. Então, nesse período eu fico ali, 20, 30 segundos em pé. Então, eu estou saindo da posição que eu estava de sentado. Beleza? Outras coisas que a gente pode fazer além disso: trocar a posição dos pés, o joelho. Eu também tenho um certo desconforto com o joelho, principalmente no meu joelho esquerdo. Quando eu fico muitas horas viajando, ele começa a doer por ficar tanto tempo dobrado, tá? Então, de vez em quando você sentir um desconforto, tira as pernas da pedaleira, estica as pernas, pode deixar as duas pernas esticadas assim, cuidado para não deixar a perna bater no chão, né, com a moto em movimento, para você não machucar. Mas estica as pernas lá na frente. Se você tem a pedaleira avançada ali, normalmente aquela que é presa no suporte, na proteção de carenagem ali, é maravilhoso para você trocar a posição. Põe a pé na pedaleira da frente, estica o joelho um pouquinho, movimenta, estica e dobra ali umas 10 vezes, você vai ver que o alívio é imediato. E por que isso acontece? Justamente por tudo isso que eu expliquei para vocês, da questão estrutural do corpo, circulação, parte neural, né? E tudo isso que eu já expliquei agora anteriormente, tá? Então, dica número 1, se movimente o máximo possível. Se você, normalmente, nossa posição na moto, a posição das costas é essa daqui. Então, na hora que você começar a sentir um desconforto nas costas, troca. Agora fica um pouco mais elevado, muda um pouco a posição. Troca, tira a mão do guidão um pouquinho, enfim, mude de posição. Às vezes, desconforto na bunda, né, na região do quadril, muda a posição, senta um pouco mais para trás, senta um pouco mais para frente, levanta um pouco da moto. Isso faz toda a diferença, tá? E isso não é algo que eu tô falando da boca para fora, tá? Isso é ciência, isso é comprovado cientificamente, que posições estáticas muito paradas são as que mais trazem lesões físicas, motoras
ao longo de muitos anos, aí, ao longo do tempo, né? Com a grande exposição a esse tipo de situação, tá? Então, sempre que possível, para, descansa um pouquinho, muda da posição, saia da moto. Se não dá para sair da moto ainda, faça essas dicas que eu falei, que eu tenho certeza que você vai aguentar mais horas aí ao longo da sua viagem, beleza? Um segundo ponto que eu queria comentar nesse vídeo rapidamente é sobre a postura, tá? Então, muitas pessoas, até profissionais da saúde, têm essa linha de que você tem que ter uma postura correta e não sei o que, não sei o que. Eu, fisioterapeuta Ricardo, não sou muito a favor a focar tanto nesse princípio, tá? Então vamos falar da coluna, né? A coluna são diversos ossos, pequenos ossos, mais ou menos desse tamanho assim, em formato circular, com umas pontinhas aqui. Então são várias vértebras encaixadas uma em cima da outra. A coluna não é uma estrutura 100% reta, tá? Ela tem algumas curvas, certo? Para ela conseguir distribuir aí o seu equilíbrio frente à gravidade, porque nós somos seres bípedes, né? A gente fica em pé, a gente tem essa postura de ficar em pé sobre duas pernas. Então a coluna ela tem que ter uma curvatura para melhorar a eficiência estrutural dela, principalmente na questão do equilíbrio. E eu não concordo muito com o fato de que você tem que ficar, eu preciso estar 100% na posição ereta o tempo todo. Eu não acho que isso é a maneira mais saudável de você lidar com esse tipo de situação. Por quê? A coluna, pessoal, é uma estrutura com várias vértebras encaixadas. A coluna não tem uma estrutura que, se você tirar a parte muscular, a parte de movimentação, se você tira tudo isso que está em volta dela, ela dobra, ela cai. Então, por isso que se eu estou aqui sentado, se eu alivio a musculatura, ela dobra, você cai, entendeu? Ela dobra e fica ali solta frente à gravidade, certo? Quando você adquire posturas muito eretas e elevadas, quem é que está segurando todas essas vértebras naquela posição, puxando elas lá? É a estrutura muscular, tá? Então ali atrás da vértebra nós temos vários músculos, sejam músculos que estabilizam em extensão, que é esse movimento, sejam músculos que estabilizam em flexão, que é o movimento de dobrar a frente, tá? Então, eu não concordo muito. Se você ficar numa postura muito ereta e muito elevada o tempo todo, o que acontece? Você vai se cansar rapidamente por causa da musculatura extensora lá atrás, que vai estar segurando toda a estrutura esticadinha, ereta lá em cima. A musculatura postural, tá? Ela é bastante resistente, porque ela sustenta a nossa postura e posição o dia inteiro, tá? Então normalmente a gente demora a sentir fadiga nessa musculatura, beleza? Então são músculos resistentes, mas se a gente pode poupar eles, por que não fazer isso, tá? Então o que é o princípio que eu quero que você guarde na cabeça? Não foque tanto em sua mente de você ter que ficar naquela posição ereta e elevada o tempo todo, porque isso é mais saudável. Não. É o mesmo princípio que eu falei anteriormente. Se movimente. Um pouco você fica dobrado, um pouquinho mais dobrado, daqui a pouco você fica um pouquinho mais ereto, elevado, e assim é a forma mais saudável de você cuidar e lidar com suas articulações quando a gente está falando de coluna, tá? Então você vai demorar a sentir mais fadiga, você vai demorar a sentir dores e você vai poupar para que você evite ter problemas ortopédicos e neurológicos na sua coluna, beleza? A postura que menos gasta energia é a postura mais em flexão. Por quê? Quando a gente adquire essa postura mais em flexão, com a coluna um pouco mais desabada, o que acontece? A coluna dobra um pouquinho, então ela começa a se apoiar na própria estrutura dela, tá? Então a coluna naturalmente, sem a função muscular segurando ela, ela dobra naturalmente frente à gravidade, beleza? Então quando você adquire uma postura mais flexionada, mais dobrada, o seu gasto de energia muscular para sustentar tudo isso diminui muito, tá? Então a postura que você menos cansa é a postura mais em flexão. Eu, quando estou viajando, normalmente eu estou nessa posição, tá? Então eu não estou extremamente encurvado, estou meio que numa posição neutra, com a coluna levemente dobrada, levemente flexionada. Mas chega um momento que essa postura começa a me dar um desconforto. Por quê? Toda aquela questão de pressão, circulação, informação de tráfego de informação neurológica, circulatória e etc. E aí o que eu faço? Vou lá, mudo a posição um pouquinho e aí eu começo a
causar pressão e fadiga muscular em outras áreas. Então a área que já estava cansada, descansa um pouquinho, porque eu saio daquela posição, eu começo a cansar outra área. Essa área começou a me incomodar, eu saio dessa posição, volto para outra, e assim eu vou dividindo o esforço em diferentes posicionamentos da sua estrutura ortopédica. Então, para resumir, a posição mais saudável para você estar é a posição que você se movimenta. Sentiu desconforto, sentiu cansaço, mude de posição da maneira que você conseguir imaginar e conseguir fazer aí na sua moto. Segunda dica é você não ficar focado com esse negócio, eu preciso ficar 100% ereto, porque isso também não é, na minha opinião, a melhor alternativa para você resolver o seu problema de fadiga e dores aí, beleza? E por fim, a questão da ergonomia, né? Que é a questão de posição de manete, posição de guidão, né? Altura adequada, ajustar a moto para a sua altura. A maioria das motos são produzidas, carros também, para pessoas de até 1,70 m. Então, para quem é mais alto do que isso, vai ter dificuldade de adaptação. Para quem é mais baixo do que isso, vai ter dificuldade de se adaptar. Então, ajuste de câmbio, pedaleira, guidão, banco e etc, bolha, enfim, tem várias coisas a serem feitas. Eu vou gravar um vídeo específico comentando mais sobre isso, tá? Mas a ergonomia, o ajuste da sua moto contribui muito no tempo que você vai sentir fadiga, né? Então, favorecer o posicionamento para o trabalho natural da sua estrutura física, motora, faz toda a diferença. Então se liga aqui no canal que em breve eu vou comentar sobre ergonomia. Espero de coração que essas informações tenham te ajudado de alguma maneira. Bora rodar, bora cansar fisicamente para a gente descansar mentalmente ao longo de muitas horas aí rodando nas estradas, que é o que a gente ama. Não é isso? Um abraço e até um próximo vídeo.